Muito bem, amigos e irmãos que nos assistem em casa, um bom dia para vocês, bom dia a todos que nos assistem mais uma vez, porque nós estamos aqui fazendo esse programa, especialmente para trazer entretenimento, mas também trazer a ótica de Deus sobre as coisas que nos acontecem. E uma das coisas que ontem eu estava lendo a palavra de Deus, e é um texto que me chama muita atenção, está em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. E a Bíblia nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Queridos, pensando nisso aqui, mais uma vez essa palavra aqui me chamou a atenção, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Muitas vezes aquilo que nos prende, e como a palavra do Senhor nos ensina lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, nos fala que aquilo que faz a separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Quando nós pecamos, não é Deus que se afasta da gente porque Ele tem nojo da gente, que Ele fica com raiva da gente. Não, é esse peso que nos separa. Nós mesmos que nos distanciamos de Deus, ao invés dele se distanciar de nós. E quando a gente fala no pecado, eu começo a pensar assim, bom, em casa a gente tem cachorro, a gente tem gato, no meu caso, lá em casa eu tenho uma calopsita. Muitos de nós temos um animalzinho de estimação. E alguns pecados para nós, que devem ser desembaraçados da nossa vida, se tornam quase que como pecados de estimação. Nós nos justificamos em muitas coisas pelos pecados que nos rodeiam, que nos prendem. E aquilo ali nós ficamos, às vezes, como uma nota promissória, onde eu mantenho esse pecado, porque se eu mantiver, eu sempre vou chamar a atenção, eu sempre vou conseguir as coisas que eu quero conseguir. E então eu fico pensando sobre como preparar-nos diante dessa situação. Como lidar com isso? Aqui está nos dizendo, desembaraçando. Nós precisamos então ir ali, saber quais são esses pecados que movem o nosso coração ali no dia a dia e que nos separam da comunhão com o Senhor. E eu penso também que aquilo que nos entristece é o nosso pecado. E muitas vezes, aquilo que nós justificamos demais na nossa vida, também nós pecamos por isso. Ah, mas fulano faz assim, mas eu não queria fazer assim assado. Essas questões na nossa vida também nos trazem, nos mostram esses pecados. E algo que nós temos que nos desembaraçar disso é quando o pecado já não nos entristece mais. Esses erros para a gente já se tornam normais, corriqueiros, quando eles já não nos incomodam mais. São esses os pecados que para a gente se tornam pecados de estimação. E é isso que nós temos que acabar da nossa vida. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, o Senhor Jesus nos ensina que aquele que comete pecado, ele se torna escravo desse pecado. Nós não podemos estar no jugo, esse jugo tão pesado que o próprio Senhor levou sobre si na cruz do Calvário. Nós não podemos trazer, nós não podemos forçar que esse jugo esteja sobre nós. Então a nossa vida tem que ser livre, nós temos que ser soltos, porque quando nós não abandonamos esse pecado, nós nos fazemos escravos do pecado, conforme a palavra do Senhor nos diz no Salmo 32, verso 3 a 5. Ele passa a nos dominar quando nós deveríamos dominá-lo. Nós podemos dominar o pecado. Foi isso que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ensinou ao homem lá no Éden. O seu pecado está aí e cumpre a ti dominá-lo.
Então nós precisamos dominar esse pecado. Por isso, nós vamos perceber como nós criamos essas cobras na nossa vida. Não é? Meu pai usava muito essa expressão, aquilo ali é cobra criada, não é? Não é verdade? Então, são os pecados que às vezes nós criamos dentro da nossa própria vida. Como? A gente percebe isso quando nós esfriamos na oração, deixamos de orar. Não estou falando para você ficar 2, 3 dias, 4 dias orando. Não, não é isso. Agora, passar um dia sem orar, aí nós já temos alguma dificuldade. Essa comunhão gostosa. Eu ouvi um dia desse no Facebook uma frase que me chamou a atenção e ela diz assim: a nossa maneira de falar com Deus, ela mudará a nossa maneira de falar com as pessoas. Isso tudo só vem pela oração, mas se o pecado está ali, ele vai nos separar. Então nós perdemos o gosto pela oração, nós perdemos o gosto pela adoração, e Deus ele procura os seus adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Isso aí gera em nós um esfriamento espiritual. Algo que eu conversava alguns dias atrás com alguns outros pastores amigos, é que a igreja, essa igreja, vamos dizer assim, subterrânea, que são esses que estão afastados, estão frios na fé, ela é maior do que a igreja que está aí, daqueles que perseveram, daqueles que lutam com obstinação para alcançar essa coroa, como o Jean disse ontem, incorruptível. Então, nós precisamos pensar que esses são os sintomas do nosso pecado, daqueles que a gente armazena. Eles nos impedem de crescer. A nossa vida passa a estar sempre da mesma forma. Não, nós não podemos estar da mesma forma. Né? A gente brinca e quando alguns me perguntam: e aí, Serginho, como estão as coisas? Aí eu digo: melhor do que ontem, pior do que amanhã. Porque tem que ser uma crescente na nossa vida. Mas o pecado, um dos sintomas dele na nossa vida é essa estagnação. Mas é o tempo daquilo que o Senhor nos ensina na sua santa palavra, é que nós precisamos resgatar a prática do cumprimento da palavra, a obediência ao Senhor. Precisamos conhecer as Escrituras. O Senhor já nos exortava sobre: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então precisamos resgatar a obediência à palavra de Deus. Precisamos voltar a ter o deleite na oração ao Senhor. Precisamos ter essa comunhão estreita, essa comunhão fina com Ele. E também, claro, como a palavra do Senhor nos ensina em Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos ensina lá: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele, fugirá de vós. Então, é tempo de desembaraçar desse pecado. Então, lembre-se, aquilo que faz a separação da nossa vida com o Senhor são os pecados. Então, tire isso da sua vida, você vai ter acesso ao coração do Pai, você terá comunhão com o Senhor, e eu não tenho dúvida que as coisas para você andarão melhor, de uma maneira mais tranquila, e ainda assim você será uma nova pessoa, especialmente para quem te rodeia. Porque aqui o texto diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nós precisamos ser essas cartas vivas do Evangelho. Amém. Nesses dias aí tão maus. Por isso, fica a reflexão desse dia sobre o desembaraçar desses pecados, aquilo que nos faz tão mal, nos suja e nos deixa assim tão para baixo. Nós precisamos de ver, resgatar aquilo que nos deixa para cima, aquilo que nos abençoa, que é a palavra do Senhor e a presença dele. Amém. 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 Nada melhor do que um dia após o outro, né? E a gente vai orar agora exatamente para que o Espírito Santo de Deus te ajude, nos ajude a vencer as dificuldades do dia de hoje, né? Em nome de Jesus. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o que vamos fazer amanhã, daqui a um ano. Não, a Bíblia ensina que cada dia tem o seu próprio mal. E hoje você precisa aprender a lidar com as limitações de hoje, com os pecados, as tentações de hoje, não é? E como Jesus orou, não é? Não nos deixe cair em tentação. Nós queremos pedir a Deus também agora e vamos clamar. E queremos orar também pela Priscila, porque a Priscila é uma moça que foi submetida a uma cirurgia. Sua mãe, Márcia,
ligou aqui pedindo uma oração por essa cirurgia, pela recuperação, e a gente vai abençoar a Priscila agora também, além dos nossos motivos de oração que nós colocamos todos os dias, né? Queremos orar por essa Copa, né? Não só pelo campeonato propriamente dito, mas também por tudo que cerca esse grande evento. As pessoas que virão, os brasileiros, né, os que estarão indo aos estádios, os brasileiros que estarão assistindo de casa, ou os que vão às ruas, né, manifestar a sua alegria, ou outros que vão manifestar também, de alguma forma, a sua indignação por qualquer coisa, né, mas nós vamos orar para que haja paz no nosso país nesses próximos dias, né, sobretudo quando o mundo inteiro estará olhando, aproximadamente 4 bilhões de pessoas no mundo todo, olhando para o Brasil, acompanhando tudo que se passa aqui nos próximos 30 dias. Vamos orar também para que haja gentileza urbana, não é? Nós sabemos das limitações, dificuldades do nosso dia a dia com a população local. Quanto mais com milhares de milhões de pessoas chegando no nosso país, né? Então isso pode também agravar as questões da mobilidade urbana. Então vamos orar para que haja gentileza urbana, gentileza de forma geral, né? Vamos clamar a Deus agora, e você pode apresentar o seu pedido de oração também. Nós não sabemos o seu pedido de oração, mas você e Deus sabem, né? Então você pode colocar diante de Deus. Vocês querem colocar algum outro motivo? Eu quero que a gente aproveite e agradeça que segunda-feira a Daniela, ela ligou, ela mandou ali uma mensagem, nós oramos aqui no final do programa, no Clínica da Alma, pela Maria Eduarda, que é uma recém-nascida que estava no CTI. E ela está recebendo alta hoje. Ela me mandou uma mensagem agradecendo ao programa de Tudo Um Pouco por termos orado, unido mesmo com ela, e dizer que essa bebezinha aí, o Senhor, ela estava com uma infecção séria e ela hoje está tendo alta. Louvado seja Deus. Agora aqui, eu tenho 2 motivos de oração também, gente, pra você incluir aí. Primeiro, a minha tia que teve que fazer uma cirurgia delicada, né? Orei por ela, ela ainda está lá em recuperação, mas pela idade e tudo, ela precisa desse cuidado mais específico, né? É uma cirurgia no estômago e tudo, não de a bariátrica, uma outra correção lá. E também pela mãe do Rodrigo, aquele obreiro nosso lá do Ministério Vida em Família. A mãe dele submeteu a uma cirurgia também no coração, sabe? Trocando uma válvula lá, mas está dando algumas situações, a recuperação dela está boa, mas não está acontecendo. Sabe o nome da mãe do Rodrigo? Elizabeth. E a sua tia? Lázara. Vamos orar então. Amém. Senhor, nós queremos te louvar por esse dia, hoje, um dia novo que traz também oportunidades novas, e uma das oportunidades que temos é de fazer uma avaliação na nossa vida e de verificarmos, ó Deus, se temos carregado peso ou pecado que tem nos impedido de alcançar as promessas do Senhor para a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor é fiel e tudo que o Senhor disse a nosso respeito se cumprirá. Mas ao longo da nossa jornada aqui na Terra, nós podemos voluntariamente ou involuntariamente acabar querendo dificultar o processo do Senhor na nossa vida. Mas hoje nós fazemos uma escolha, Deus, de não atrapalhar o Senhor, de não impedir que o Senhor adiante a nossa vida nessa caminhada que o Senhor tem nos proposto, uma caminhada que nós queremos fazê-la olhando somente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nessa caminhada, ó Deus, em que sabemos que muitas coisas tentarão nos distrair, mas queremos focar somente no Senhor. Queremos tirar os olhos dos nossos problemas, tirar os olhos da enfermidade, queremos tirar os nossos olhos das nossas dívidas, queremos tirar os olhos, ó Deus, das dificuldades de relacionamento, da nossa fraqueza e colocá-los somente em Ti. Sim, Jesus, queremos olhar só para o Senhor, porque sabemos que quando olharmos para o Senhor, nós poderemos avançar a despeito de qualquer peso ou de qualquer pecado, porque teremos o Senhor como alvo. E, portanto, não queremos errar o alvo. Queremos viver uma vida santa, queremos viver uma vida que agrada o Senhor, uma vida que demonstra amor pelo Senhor, amor por nós mesmos, mas também amor pelo próximo. Essa é a vida que queremos viver.